Bom, vamos ao debate então. A minha pergunta para o Poit dessa vez: o governo deve ou não regulamentar jogos de azar no Brasil, hein, Poit? O que você acha? Lu, eu já até me posicionei isso na Câmara dos Deputados. O governo deve sim regulamentar os jogos de azar no Brasil, gente. E eu vou trazer dados e evidências para isso. Primeiro, que jogos de azar, vamos falar dos cassinos, não é o jogo, é o turismo, é o lazer, são as convenções, são os grandes hotéis, geração de emprego, mas monumental, gente. Vou trazer dados. Turismo no Brasil, Lu, representa 7% do PIB. Isso aqui segundo a Embratur. Na Espanha, estou falando de um país bonito, bacana, mas menor que o Brasil. 12,2% do PIB. Sabe quantas pessoas a gente recebe de turista aqui no Brasil, internacional, né? Estou falando, não estado para estado. No ano, 5 a 6 milhões de pessoas. Só na Torre Eiffel, na França, 9 milhões. Singapura, que com todo respeito é uma ilhota, sim, onde era um mangue lá atrás, 21 milhões de pessoas por ano. Espanha, que eu acabei de citar, 85 milhões de pessoas por ano contra 5, 6 do Brasil. Gente, eu estava conversando com uma pessoa que entende, foi até pesquisar no Google, e é isso mesmo. Os cassinos lá em Las Vegas, lá em Singapura, por exemplo, vou pegar de Las Vegas, que todo mundo conhece, 20% por aí é receita dos jogos. O resto, 80%, convenções, turismo, lazer, negócios, geração de emprego. Está viralizando nas redes sociais uma esfera que tem agora atrás daquele hotel que é o de Venetian, lá que fala de Las Vegas, fizeram a bola de basquete, é uma esfera de LED muito bonita, todo mundo está vendo nas redes, né? Quem não viu, comenta aqui que a gente manda depois. Aquilo lá é turismo. Pois bem, o que eu quero dizer? Você que se preocupa com aqueles vícios, né, e doenças, que tem até um nome de uma doença aqui para jogos de azar, tem tratamento, tem lei que regulamenta que esses cassinos, inclusive, devem endereçar. Cadastro de jogadores para o familiar denunciar, para não poder jogar, por exemplo. Então, resumindo, trazer o cassino para o Brasil é salvar estados como Rio de Janeiro, como alguns estados do Nordeste que estão passando perrengue. É trazer grandes centros de convenções e hotéis que vão gerar receita e emprego e trazer mais turismo para o nosso país. Porque, convenhamos, a gente perder em número de turistas para uma Torre Eiffel, né? Para uma Espanha ou para Singapura, não dá. Eu quero é meu Brasil, o nosso Brasil, recebendo cada vez mais gente, se desenvolvendo mais e gerando mais emprego. Muito bem, o Poit falou um pouco a Elis, quando entrou na reportagem, falou que um resort mais um cassino tem um investimento de $1 bilhão. Perfeito. No local. Aí o Poit traz aqui números, faz que gera emprego, gera mais imposto para o Brasil. O que seria de contraponto? Você tem um contraponto para dizer em relação à regulamentação de jogos de azar? Eu me lembro, talvez eu esteja enganada, vou pedir à nossa equipe, mas lá naquela fatídica reunião do ex-presidente Jair Bolsonaro com ministros, aquela que, enfim, que o deputado Ricardo Salles chegou a falar do passar a boiada, naquela reunião tinha uma discussão sobre jogos de azar. E eu me lembro da agora senadora, na época ministra, Damares Alves, ser muito contra, falando que não era a favor daquilo, mas tinha alguém defendendo já a regulamentação naquela reunião. A questão dos jogos, isso é um assunto que eu gosto de ver, né? Quem trouxe os jogos para o Brasil foi o Epitácio Pessoa, lá atrás, na República Velha. E ele trouxe porque ele entendeu que com os jogos seria uma forma, viu, Poit, dos cassinos subsidiarem e pagarem o saneamento básico das cidades onde eles fossem instalados. Olha aí. O Getúlio Vargas cresceu com ele, o Cassino da Urca, no Rio de Janeiro, fez lenda, né? Carmen Miranda, certo? Né? Só que uma questão moralista e religiosa no governo Dutra fez com que os cassinos fossem fechados pela então primeira-dama, que forçou o marido. Ele proíbe, e na Constituinte de 46, eles seguem essa proibição como se o jogo fosse contrário à moral, aos bons costumes, aos costumes religiosos e tudo mais. Você acha que o contraponto, então, é moral? É só esse, porque veja uma coisa, no Brasil, nós temos jogos para todo gosto. Temos loteria para todo gosto. Pior que é verdade. Se você chegar numa casa lotérica e quiser gastar lá
com um loteria, você vai gastar muito dinheiro ali. E ninguém vai perguntar para você, ninguém vai estar preocupado se você está jogando muito, porque é algo absolutamente sem regulamentação alguma. A regulamentação do jogo ela é necessária, ela é vital. Não há razão alguma, eu concordo em 100% com o Poit. Não há nenhuma razão, seja de ordem moral, seja de ordem ética, porque o jogo não é apenas o jogar, o ato de jogar, né? O jogo ele é o atrativo, uma série de outras situações que vão fazer com que as artes cresçam, vão fazer com que as regiões floresçam. Podemos fazer com que o jogo cuide da preservação ambiental, por que não? Não há nenhum impedimento disso, né? A restrição ao jogo, ela só encontra... E hoje cedo eu estava vendo, eu acordei com o pastor Feliciano na CNN, num debate né? Você tá eu acordei, eu levei um susto, assim, nossa, de manhã, pastor Feliciano na minha vida, assim, é algo muito raro, né? E ele dizendo, né, que o jogo era pecado. Só. No Estado laico, esse argumento não pode ser utilizado, né? Se alguém achar que a religiosidade, que a religião, que aceita, o impede, é só não ir. É só não ir ao cassino. Basta não ir, basta não jogar. Muito bem, vou ouvir agora o Alexis. Alexis. Lua, eu também estou em alinhamento com o Poit Tardelli. Eu só faço assim a ponderação, nem chama jogos de azar e não jogos de sorte. Ou seja, acho que tem muito mais gente perdendo do que ganhando nessa história aí, tá certo? Para poder gerar os prêmios e as riquezas que são geradas nos cassinos. Eu vou muito para Las Vegas, não porque eu jogo, porque tem várias feiras internacionais lá. O World of Concrete acontece lá em Las Vegas, as melhores feiras do mundo estão em Las Vegas. E é impressionante a pujança daquilo, é impressionante como aquele deserto totalmente perdido desenvolveu daquela forma, e lateralmente, quando você olha para uma vista aérea, você vê a Main Street, né? E a lateral completamente desenvolvida. É realmente muito bonito. Agora, o que tem que se considerar aí, no caso do Brasil, que eu acho que é importante, e está no projeto, é que não é assim abrir cassino em qualquer lugar. Os cassinos no mundo, inclusive, eles têm a vocação de ir para algum lugar onde o desenvolvimento econômico, por exemplo, uma indústria, alguma coisa, não favorece muito, o clima ruim. Então, o norte, a Caatinga brasileira, de repente faz um belíssimo resort, tem sol, tem tudo, instala lá um resort de cassino. O próprio Manaus, Amazônia, do qual eu sou um dos pregadores, que a Zona Franca de Manaus, como indústria de transformação, ela tem que sair de lá, porque ela é ineficiente, e instalar novas atividades que façam o sustento da preservação, que façam o sustento das questões laterais, né, secundárias e positivas, possam ser desenvolvidas. Tanto que é muito importante instalar um cassino onde você também tenha atividade de água. Então, Las Vegas, você tem a represa Hoover, você tem uma série de atividades muito interessantes lá. Você tem a questão de passeio no deserto, você tem passeio de helicópteros, tem o Grand Canyon, você tem muitas coisas. E a mesma coisa poderia acontecer na região amazônica. Eu sou a favor, mas deve se colocar em alguns lugares, não abrir em qualquer lugar. Então, tinha uma questão de concessão por estados, nem todos os estados devem conceder, e assim a gente consegue desenvolver. Agora, é importante, quem conhece Las Vegas sabe que tem um preço. Tem muito mendigo, muita gente drogada, muita gente que também acaba se perdendo na vida. Muito bem, interessante essa fala do Alexis, porque a Fará Cubas participa aqui com a gente sempre no Twitter. Ela está falando aqui, ela acho que mora inclusive na Espanha, e ela está falando que a Espanha acabou de regulamentar as apostas pela proliferação de casas de apostas perto de institutos e escolas e a alta incidência de jovens. Eu acredito que seja para não haver ali perto, deixar longe, afastar, deixar longe. Tem a ver com o que a Alexis acaba trazendo aqui, não pode ser em qualquer lugar, porque, Perfeito. é claro, pode facilitar o vício em jogos, né? Algo que a gente nem precisa mais disso. Gabi?
Não, eu tenho convergência com as falas anteriores. Eu entendo que é importante a gente, né, legalizar os jogos de azar no Brasil, até porque eles continuam acontecendo, né? Se quiser jogar bingo, vai achar uma casa ilegal de bingo, tá na clandestinidade, tá deixando de pagar imposto, de contribuir para o país e sem qualquer tipo de regulamentação. A gente tem o jogo do bicho, tem várias aí modalidades que funcionam na clandestinidade que a gente pode aí converter em coisas boas para o país, assim como os demais países, vários países hoje tem o jogo de azar legalizado. Mas só para dar um passinho atrás, só para lembrar, embora o vice-presidente, né, Geraldo Alckmin tenha feito já essa reunião, esteja conversando, né, demonstrou até uma simpatia pela regulamentação dos jogos de azar, primeiro a gente precisa aprovar a lei, né, que o Poit ajudou a aprovar na Câmara Federal, agora a gente precisa aprovar no Senado, né? Então ainda tem um último passo, que é aprovar esse projeto de lei que já foi aprovado na Câmara, no Senado, para que então o governo possa regulamentar. E essa lei que já está assim quase, né, está lá sendo discutida no Senado Federal, até tem uma frente parlamentar debatendo esse projeto de lei, ela estabelece limite, aí conversando um pouco com a fala do Alexis, ela estabelece um limite para que as concessões sejam feitas uma por estado, com base em regiões em que há interesse turístico, né, e os impostos arrecadados vão ser convertidos, boa parte, para o turismo. Eu não sei, assim, eu não tenho detalhes, mas eu penso que seria interessante também que a gente colocasse uma parte para a educação e para a saúde, porque é a base, né, do nosso país. E penso que, quando for a hora de regulamentar, seja importante, primeiro, colocar limite de idade. Segundo, colocar uma possibilidade do apostador previamente colocar um limite de quanto ele pode gastar antes dele começar a apostar. E também alguns países já adotam, se eu não me engano, Portugal é um deles, a possibilidade de autoexclusão. Então, a pessoa que percebe que está começando a ficar viciada em jogo, ela, com todo um apoio psicológico, ela declara que ela quer se autoexcluir dos jogos, para que os cassinos não aceitem. Então, é uma autocontenção. Olha, eu não tenho condições, eu preciso de ajuda. Então, o cassino coloca ali, tal e tal pessoa vai ficar por 5 anos proibida de jogar. Então, existem mecanismos também de proteger as pessoas que são mais vulneráveis, mais suscetíveis ao vício. E aí é lógico, se a gente for legalizar o jogo no Brasil, vai ter que ter apoio psicológico do governo, programas de prevenção, toda uma parte educacional, não dá para liberar de uma vez também.